Fala, gente! Estamos chegando aqui para bater mais um papo com vocês que se ligam no Rembrandt TV. Vamos falar da vitória do Santa, 2-0 em cima do Souza, do campeão paraibano. O Santa abriu agora 5 pontos para o segundo colocado, uma liderança folgada, tranquila, no grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O torcedor ainda ficou um pouquinho na bronca com o jogo de hoje, deste domingo. Vamos falar sobre esses assuntos. Vamos destacar também a SAF Tricolor, a documentação já está no Conselho Deliberativo, a apreciação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal está acontecendo, ainda vai rolar a Assembleia Geral de Sócios, então tem muita coisa para a gente conversar aqui nesse papo esportivo aqui do Rembrandt TV. Primeiro, já deixando o convite para você se inscrever no canal, é muitíssimo importante a sua inscrição, o seu like, né, o seu gostei do nosso vídeo, vai lá e já deixa o seu like e também ativa o sininho para você receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. E não deixa de acompanhar os nossos podcasts. O Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias, tem muita história bacana para você. Bom, o Santa jogou em casa, foram quase 17 mil torcedores. Acredito até, pela obrigatoriedade agora da biometria facial, do cadastramento, né, do torcedor que vai ao estádio. Então, eu acredito que muita gente ainda não fez esse cadastramento, porque a expectativa era, mais uma vez, do Santa passar aí dos 25 mil torcedores. Dessa vez ficou ali pertinho dos 17 mil torcedores. Ainda assim, o Santa já conseguiu atingir os 100 mil torcedores nesses 4 jogos de Série D do Campeonato Brasileiro em 2025. Muito legal, tá de parabéns à torcida do Santa, né? Que sempre esteve junto com o time. Isso é muito importante destacar aqui. O torcedor tricolor está sempre junto com o time, está apoiando, está acreditando e a esperança cada dia mais aumenta, né? Do time sair da Série D, conseguir esse acesso para a Série C em 2026. É isso que o torcedor está esperando. Com esse resultado de 2-0 contra o Souza, o campeão paraibano, o Santa chegou a 22 pontos e já é o time de melhor campanha depois de 9 rodadas. Muito bom, muito importante isso. Tanto é que a vitória contra o Souza, o Santa fez logo o placar no primeiro tempo, fez 2-0 no primeiro tempo, com um gol de Thiago Galhardo de pênalti. E que legal, né? Que ele tinha feito uma promessa essa semana a uma filha de um torcedor símbolo do Santa, o Super Santa. Era um torcedor que ia ao estádio do Arruda sempre fantasiado de super-homem, com um capacete tricolor, e se autodenominava o Super Santa. E o Thiago Galhardo prometeu que se fizesse gol contra o Souza ia comemorar com o capacete. E o capacete estava lá, atrás do gol, só esperando o gol do Thiago Galhardo e a comemoração como ela aconteceu. Parabéns aí ao Galhardo pela iniciativa também, né? A filha do Super Santa que voltou ao Arruda para acompanhar um jogo depois aí da morte do pai, que aconteceu infelizmente, né, no ano passado, num acidente de moto. Mas ela está lá e ela segue firme e certamente o Super Santa, né, está muito feliz aí com essa comemoração, com essa homenagem e com a filha dele voltando ao estádio do Arruda. O segundo gol foi marcado por Thiaguinho, estava lá presente, recebeu o cruzamento do Giovani, se antecipou a defesa do Souza e fez 2-0 tocando na pequena área. E aí a gente falou que o torcedor ficou meio na bronca, né, com o resultado do jogo. Primeiro, com o goleiro Felipe Alves. O torcedor criticou, reclamou, vaiou o Felipe Alves, o goleiro do Santa, que tentou sair jogando com os pés em uma das vezes e errou e quase deu a chance do Souza, na verdade deu chance, né, para o Souza diminuir o placar, só que a bola do Souza acabou explodindo no travessão e depois a defesa do Santa conseguiu afastar. E depois do jogo, o Felipe Alves, né, falou sobre o lance, disse que ele tem feito, ele faz isso sempre, ele treina assim, então ele tem coragem para fazer, eventualmente vai acontecer o erro, como aconteceu dessa vez, e não vai deixar de fazer, vai continuar fazendo porque ele treina para isso. É um goleiro que joga muito com os pés, né? Foi assim na passagem dele pelo Fortaleza, especialmente sob o comando na época do Rogério Ceni. Era um goleiro que jogava muito com os pés e na maioria das vezes dava certo. Às vezes acontecia de errar e aí resultava num gol do adversário. Houve esse erro, o torcedor do Santa não gostou,
mas acho que também ficou um pouquinho da história do jogo passado, na derrota para o Ferroviário por 3-1 lá em Fortaleza, que em pelo menos 2 gols o Felipe Alves não estava muito firme no lance. Essa foi a ideia, né, que a gente entendeu, foi o cenário que a gente entendeu observando, acompanhando os lances do jogo contra o Ferroviário. Mas é um grande goleiro, é um goleiro de muita experiência e certamente vai ajudar muito o Santa Cruz nessa caminhada da Série D do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o Santa meio que entrou no ritmo de cozinhar o jogo, né? De matar o jogo, o tempo do jogo, segurar mais a bola, não foi com tanta força, com tanta ênfase, com tanta vontade para tentar aumentar o placar. Era o que o torcedor do Santa estava esperando, né? Um placar maior neste jogo contra o Souza, mas ficou nos 2-0. O Marcelo Cabo fez as mudanças, algumas mudanças foram feitas no segundo tempo, melhorou um pouquinho o time, mas o Santa já estava administrando, essa é a verdade, o resultado que foi feito no primeiro tempo por 2-0. A gente sabe, é difícil você ter aquela motivação permanente, né? O time já com uma vantagem boa dentro do jogo, se bem que um gol do Souza ali poderia complicar a partida para o Santa Cruz, né? Mas é difícil mesmo. O Marcelo Cabo tem feito aí, motivado o time, é jogo a jogo. O time está fazendo uma boa campanha, está na liderança do grupo, a melhor campanha até aqui da Série D do Campeonato Brasileiro. Então são alguns fatores que em algum momento pode trazer uma certa acomodação. Não deve acontecer? Não, claro que não. Mas às vezes acontece e aí vai muito do técnico, né, tentar conseguir administrar bem o grupo, fazer as mudanças necessárias, as mudanças certas para manter o time aí atento, um time vibrante durante todo o tempo do jogo. Só assim o time vai conseguir chegar lá na frente ao objetivo principal, que é o acesso, que é terminar o campeonato entre os 4 mais bem classificados e garantir aí esse acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, do jogo foi isso, jogo tranquilo para o Santa, placar que foi construído ainda no primeiro tempo, 2-0, vantagem na liderança ampliada, já que o Central também jogou, o Central estava a 3 pontos do Santa e apenas empatou o jogo com o Horizonte, lá no Domingão, no estádio Domingão, lá em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. O Central fez 1-0, o Horizonte empatou, o Central teve 2 jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, né? Teve esse problema também, essa dificuldade, mas conseguiu sair com um ponto importante e aí é vice-líder, tem 17 pontos, independentemente aí do resultado do América de Natal, que joga amanhã contra o Ferroviário, mesmo que o América vença, mas só chegará a 16 pontos em caso de vitória. O Central chegou a 17 com esse empate. E na próxima rodada, Central e Santa e Central se enfrentam no estádio do Arruda, daqui a 2 semanas, já que na próxima semana, no próximo fim de semana, não haverá rodada do Campeonato Brasileiro. Então é isso, Santa venceu, 2-0 o time do Souza e o Central ficou no empate em 0-0, 1-1, na verdade, contra o Horizonte lá no Ceará. Agora um detalhezinho aqui sobre SAF, né? Eu tenho acompanhado aí o noticiário e tem se falado muito da questão do estádio do Arruda. A Cobra Coral Investimentos, né, o grupo de investidores, pelo que eu entendi, pelo que se falou, pela abordagem que foi feita aí no noticiário, é que o estádio do Arruda passaria, em definitivo, aí, pelo menos por 50 anos, para os investidores, para esse grupo de investidores. E aí com possibilidade de renovação por mais 50. E a SAF, ela inicialmente, ela tem uma previsão de 15 anos para um investimento de R$1 bilhão do grupo de investidores. Evidentemente que o torcedor do Santa, né, o associado, quem vai votar, né, a favor ou contra, aí tem que entender bem de todos os detalhes. Documentação já está à disposição dos conselheiros. São 400 páginas, né, que estão aí à disposição dos conselheiros, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. Então é muito importante para quem vai aprovar ou não saber de todos os detalhes para ter a sua consciência tranquila, né, depois de votar a favor ou contra. A expectativa é grande de que seja uma votação favorável para que o Santa tenha a sua SAF instituída, muito provavelmente pelas previsões que foram dadas aí pela direção do Santa, ali pelo mês de agosto. Então é importante saber também desse detalhe de centro de treinamento, de estádio do Arruda, de sede, de investimento para o futebol,
futebol amador, futebol feminino, futebol de base. Então, são todos os detalhes que os tricolores precisam estar conscientes de posse de todas essas informações para tomarem aí a melhor decisão no momento em que forem chamados, convidados, convocados para essa votação. Tá certo? Pela Série C, o Retrô jogou ontem, né, no sábado, e empatou em 0-0 com o Anápolis, lá em Goiânia. Foi uma reedição da final da Série C do Campeonato Brasileiro, da Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Retrô conquistou o título e o Anápolis ficou com o vice-campeonato da Série D. Os dois também subiram aí para a Série C e este ano estão se enfrentando pela Série C, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, e ficaram nesse empate em 0-0 lá no Jonas Duarte. Nesta segunda-feira tem Náutico e Maringá também pela Série C, jogo nos aflitos. O Náutico precisando se reabilitar na temporada, já são 4 jogos aí sem vitória, contando 2 jogos, um jogo da Copa do Brasil, um jogo da Copa do Nordeste e 2 jogos pela Série C. O Náutico joga em casa e precisa da vitória contra o Maringá para encostar no G8, no grupo de classificação desta primeira fase do Campeonato Brasileiro. Valeu? Forte abraço para você, se inscreva no canal, espalhe para sua galera aqui o Rembrandt TV, deixe o seu gostei, o seu joinha, que é muito importante para impulsionar o canal, e também ative as notificações, o sininho, para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. E vai lá, dá uma conferida no Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Está tudo aqui à disposição para você no nosso canal. Até a próxima!